Eduardo Freire Fernandes é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e tem pós-graduação em Direito Civil e curso de Gestão em Futebol. Foi diretor jurídico do Grêmio em 2010 e é diretor das categorias de base do Grêmio desde 2018. Valeu. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, com muito orgulho, tenho como convidado um colega meu que fez o curso de gestão no clube do Grêmio, mas que com certeza é um dos melhores dirigentes, a gente pode dizer, das categorias de base que temos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Estamos falando de Eduardo Fernandes. Seja bem-vindo, Eduardo. Grande Dudu. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Vamos ver se eu tenho alguma coisa que eu possa ajudar e acrescentar e dar alguma informação aí. Que o pessoal nesse momento aí difícil, as pessoas querem também ouvir alguma coisa, o que está acontecendo, como é que é. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês. Beleza, exatamente. O programa tem como objetivo trazer conteúdo. E hoje, de uma maneira um pouco mais ilustrativa, a gente está querendo demonstrar para nós, tanto telespectadores, pessoas do Facebook e YouTube, como uma pessoa pode se envolver de uma maneira sem vínculo financeiro, entra dentro de um potencial de categorias de base e faz um trabalho maravilhoso, que nós vamos contar algumas coisas, principalmente mais para o segundo bloco das últimas conquistas maravilhosas que o Eduardo teve. Vamos começar, Eduardo. Como começou o Eduardo gremista, o Dudu gremista? Quando é que ele se tornou gremista? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu sou gremista. Minha família é gremista, meu pai ia ao estádio sempre, né? Meus tios, todo mundo gremista, a gente ia ao estádio, a gente via na TV, a gente torcia junto. Eu morei fora quando eu era bem novinho. Quando eu cheguei no Brasil de volta com 5 anos, eu já comecei a ir no estádio. E aí minhas lembranças remotas são dessa fase, assim, de 5, 6 anos. Me lembro de gols do Anchieta, do Éder jogando, coisas assim que tenho flash na memória ainda, que desde ali, então, sempre indo ao Olímpico e depois na Arena. Legal. Então, mais ou menos ali 77, nosso título gaúcho da década de 70, isso, mais ou menos, né? Por aí, por aí. Não vou entregar muita idade, né? Não, tudo bem. E daí, o Eduardo, com o passar do tempo, foi, daí dentro do currículo, o Eduardo se tornou advogado, tem a sua empresa, inclusive, da onde a gente está conversando hoje, e tem um envolvimento com o Grêmio, a partir de um certo momento. Fala como é que foi essa entrada, primeiro, dentro desse envolvimento com o nosso clube tricolor. Tudo começa sempre com um relacionamento, né? Então, eu me lembro que em 2010 eu tinha amigos que estavam na gestão do presidente Duda Crefe, e aí o Grêmio estava indo no Campeonato Brasileiro muito mal. Estava lá em 17º, se eu não me engano, né? Um pouquinho antes da entrada do Renato, inclusive. E eu estava num aniversário de criança, acho que era, não me lembro. E aí eu comentei com meu amigo, olha, se precisar de uma mão lá, era o pessoal do jurídico, né? Eu estou à disposição, eu tenho tempo para ajudar, não tem problema, né? Claro, não posso ficar o dia inteiro lá, mas ajudar eu posso. Isso era um domingo. Na segunda de manhã ele me ligou, Dudu, às 7 a reunião no jurídico. Naquele momento, até para tu ver o desespero deles lá, como o Grêmio estava lá a bancarrota, vamos dizer assim, um monte de gente que tinha para ajudar começou a não ir mais, não aparecer. E aí, nesse momento difícil, ele me convidou e eu comecei a participar do jurídico. Eu fiquei 6 meses dentro do jurídico. Então, aí tinha a ação de interdição da arena por conta de problemas de ecossistema. Aí tinha julgamento dos guris da base. Julgamento. Isso é uma coisa que às vezes não se dá conta, né? A base joga campeonatos gaúchos, brasileiros, e tem julgamento toda semana. Né? Tudo, né? A gente só lembra dos julgamentos dos profissionais, que é o que tem maior glamour, tem maior visibilidade, né? Então, naquela época, eu ia toda semana, pelo menos 1 ou 2 vezes no TJD da Federação Gaúcha, defender o gurizada da base, defender técnicos da base, e até profissionais também. Daí entrava tudo no bolo. Eu me lembro uma vez que teve um jogo que era o julgamento do Marcelo Groy, porque ele chegou da seleção sub-20 no intervalo e entrou no campo, no banco.
Uma coisa maluca. Ele não estava no jogo e no intervalo ele aparece no banco e disse que estava na súmula. Daí teve um rolo lá, nem me lembro direito como é que foi. Uhum. Aí teve o julgamento do Douglas, naquele jogo contra o São Paulo, que ele entra meio de sola no Richarlison. Sim. E aí aí nesse momento a gente já estava em terceiro, quase classificando para a Libertadores. O Douglas era o craque do time, imagina, ele ia perder, podia ficar 10 jogos de suspensão. Aí a gente foi ao Rio de Janeiro, aí a gente começou a fazer o trabalho todo do jurídico normal ali, né? Tinha bem pouca gente ajudando nesse momento, nesses meses aí. Não, eu lembro até... começou o meu envolvimento. Não, é importante falar, a gente tu é o primeiro, principalmente, dirigente que a gente está tocando um pouco mais nesse assunto, e sempre momentos de crise, são poucas pessoas que apareciam, né? Hoje a gente está num outro momento no Grêmio. Mas foi graças a muitas dessas poucas pessoas que atuaram firme naqueles meses, que fizeram, em 2010, a classificação para a Libertadores, né? E fizeram ir adiante, depois todo um processo de arena que foi culminando depois. Né? Mas vamos falar do Eduardo, segundo momento no Grêmio, que é a sua entrada agora, já mais nos últimos anos, como participante tanto já da gestão quanto das categorias de base. Como é que foi que isso se deu? Como é que foi que isso se fomentou? Bom, nesse momento, em 2010, eu comecei a participar de reuniões de grupos políticos, né? Também por conta dos relacionamentos. E naquela época, eu ia de vez em quando, não tinha WhatsApp, não tinha aquele negócio do dia a dia do WhatsApp, né? Então a gente marcava reunião esporádica, às vezes eu não ia, então era bem sucinto a minha participação. Aí, com o passar dos anos, outros amigos mais próximos começaram a participar mais e tu acaba caindo junto no embalo. E aí, em 2017, eu entrei para o DTG. Aí eu fiquei 1 ano no DTG, né? Fazia parte jurídica lá. O DTG surgiu em 16, não foi? 16, isso aí. Isso, né? Se não me engano, era o Kevin que coordenava a turma. E aí, em 2017, o Kevin sai, entra o Juliano Ferreira, que é do meu grupo político. Aí o Juliano me convida para participar junto, para ajudar ele ali, alguma coisa na parte de relacionamento com o Ministério Público, né? Pelo meu conhecimento jurídico. E ali eu fico ali 1 ano, mais ou menos, trabalhando no DTG. E aí, após essa participação no DTG, que nesse momento eu já começo também a fazer estudos, começar a estudar a legislação, essa parte mais ligadas ao direito esportivo. E aí, logo em seguida, surge a oportunidade de eu ir para a base. E aí, no momento que eu fui para a base, em 2018, aí eu já começo a procurar um nível maior de conhecimento também. A gente participa junto daí, né, do curso de gestão da Unicinos, ali em parceria com o Grêmio. Aí, o ano passado, eu fiz o curso de gestão de futebol da CBF. Isso. E agora, em julho, eu tive, sexta-feira, a felicidade de ser comunicado pela CBF que eu fui aprovado no curso de executivo de futebol, que começa agora em julho também. Meus parabéns, olha só, notícia em primeira mão aí, ó. Isso aí. Então, o curso que fizesse, eu pude acompanhar pelas redes sociais, né? E o pessoal, até para entender, estava convivendo com várias personalidades do Brasil, inclusive, dentro do curso que estavam fazendo, sim, né? Sim, não, isso é muito legal, esse relacionamento que a gente cria, né? Eu criei algumas amizades lá dentro, né? Então, inclusive, quando eu tive o coronavírus ali, que eu tive que ficar em casa isolado, preso no quarto, né? Não podia ter contato com ninguém, vários deles me ligaram. O Ricardo Rocha, que eu criei uma amizade, até ele veio falar com a gurizada do Grêmio. Ele me ligou 2, 3 vezes para saber se eu estava bem e se eu precisasse de alguma coisa. Então, várias pessoas que a gente cria amizades, cria relacionamento, assim, isso foi muito bacana no curso também, além do conteúdo programático, claro. Vou até relembrar aqui para o pessoal, porque na sexta passada, o último dirigente do Grêmio que estava com coronavírus, o Marcão, nosso vice-presidente, saiu do hospital, graças a Deus, depois de 101 dias. Mas o primeiro que se pronunciou como dirigente foi o Dudu. E eu lembro muito bem naquele dia, no Twitter, que foi 2 dias após o Grenal, se eu não me engano, 3 dias, né? Foi na segunda-feira. O Grenal foi na quinta, foi na segunda-feira. Isso aí. Então, a gente logo se solidarizou, toda a turma,
e eu principalmente, porque a gente tem um vínculo muito legal já há um bom tempo, e ele foi uma pessoa que bravamente esteve ali, que cumpriu bem naqueles primeiros dias, e hoje pode dizer que é mais um dos vencedores do Covid, dos primeiros vencedores do Covid, que superou dentro dessa realidade. E daí, agora, com essa notícia maravilhosa, que vai fazer esse curso, o curso vai ser online, como é que vai ser? Inicialmente a previsão era semipresencial, eram alguns encontros no Rio, outros online, mas de acordo, tendo em vista essa situação toda, eles transformaram em online, e no final do ano, no último encontro, talvez, dependendo de como estiver, se estiver tudo ok, eles façam um encontro presencial, meio que para fazer o encerramento do curso daí. Legal, legal. Muito bem. Bom, a gente já começou a história, muita coisa legal, já vi, vocês viram a questão de dirigente, como se a gente pode galgar passos dentro de um clube, principalmente do perspectiva do Grêmio, mas no segundo bloco nós vamos falar do que ele faz especificamente e das conquistas, que essas últimas são maravilhosas, né? A gente já retorna. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Estamos de volta aqui no programa Esporte na TV. Nesta noite de hoje, só para avisar a todos os telespectadores, esse segundo bloco foi regravado, porque teve alguns pequenos problemas técnicos e a gente teve que dar uma retomada por causa dessa situação técnica aqui. Mas o nosso convidado, Eduardo Fernandes, aceitou com todo prazer e continuamos a nossa conversa. No primeiro bloco, como vocês viram, a gente contou toda essa história dele, o envolvimento do Grêmio, a questão da advocacia e como foi os primeiros passos dentro do tricolor gaúcho. Agora vamos para a segunda parte. Como é que foi, Eduardo, essa tua entrada dentro das categorias de base? Bom, depois daquele trajeto todo que a gente já tinha explicado no outro bloco, né? Veio o convite, a indicação do meu grupo para que eu ingressasse, tinha vaga sobrando na diretoria da base. Aí veio o convite através do hoje vice-presidente Marcão, né, que é um cara que faz a parte de administração política, vamos dizer assim, um baita de um cara, né? Graças a Deus está recuperado aí. Sim. E aí veio o convite para eu ingressar nas categorias de base para tentar ajudar quem já estava lá. Né? Aí o Marcão conversou com o Gustavo Schmidt, que é o diretor-geral das categorias de base, né? E aí a gente teve uma reunião com o Gustavo me chamou para conversar, se eu realmente tinha interesse, se eu tinha disponibilidade, como é que é, né? Para entender a situação. E aí a gente se acertou, e aí começamos a fazer um trabalho lá com o diretor Gustavo. Beleza. Dentro disso, né, a gente, depois que a gente já falou, que a gente, aqui no programa, a gente foi colega, e eu acompanho muito esse trabalho de base. Né?
E um dos detalhes que me chamou a atenção, e que eu acho que é bom tu detalhares, porque é um grupo de pessoas que trabalham ali, são dirigentes políticos, no caso, né? Mas que estão envolvidos, de um modo geral, praticamente em todas as categorias. Como é que está isso funcionando? Inicialmente, a gente tentou fazer um trabalho dividindo por um diretor por cada categoria, mas aí nossas atribuições profissionais também começaram a meio conturbar esse trabalho desse jeito. Enfim, tipo, eu estava na 16, a 16 eu não conseguia acompanhar a 16, tinha disponibilidade para acompanhar a 17, e assim com os outros a mesma coisa. Então a gente sentou, conversou nas nossas reuniões que a gente faz periódicas, e definimos, não, vamos fazer, nós somos tudo diretor da base, e aí a gente vai se acertando, olha, nesse jogo vai tu, nesse outro vai tu, e assim a gente foi se dividindo para que o trabalho fosse desenvolvido de uma forma mais tranquila. E deu muito certo daí. Aí tá, né, quem pode acompanhar mais, quem não pode acompanhar menos, e assim a coisa está andando. Teve um detalhe que eu acho que é bom que tu falaste ontem, que falaste na nossa gravação original, que foi uma coisa que acabou dentro desse teu tempo de dedicação, acabando se dedicando um dia especificamente para acompanhar os treinos, e com isso pôde até proporcionar um estudo melhor para um funcionamento dentro do clube. Sim, verdade. O que acontece? Quando eu ingressei na categoria de base, quando eu me propus a ingressar na categoria de base, eu me propus porque eu via que eu tinha na minha agenda, eu tinha como organizar a minha agenda de forma que eu pudesse, de fato, ajudar. Como os treinos são pela manhã, lá em Eldorado, eu me organizei para toda sexta-feira, né? Eu sou advogado trabalhista, normalmente não tem audiência na sexta-feira, então eu organizei todos os meus prazos até quinta, que eu pudesse, sexta-feira de manhã, eu acompanhar treinamentos e as rotinas administrativas do departamento. E com esse trabalho, né, acompanhando e conversando, o Paulo Farenzeno, que é o responsável administrativo, foi nosso colega também, então um cara que eu já tinha um contato mais próximo também, né? Ele também fez o curso na CBF comigo, então isso aí a gente se aproximou mais ainda. Sim. O Francesco Barleta, que é o executivo, é um cara super aberto também para novas ideias e novas formatações de trabalho. Enfim, nesse meio tempo aí, tinha saído a reforma trabalhista, né? Eu, como advogado trabalhista, fui ler e achei que tinha uma oportunidade, né? E sugeri à diretoria, ao executivo Francesco e ao Paulo Farenzeno, que a gente pudesse estudar uma forma de a gente colocar, reduzir o salário CLT, vamos dizer assim, e aumentar em forma de prêmio. E aí a gente reduziria a contribuição previdenciária e a gente poderia pagar um pouquinho mais para os guris e nosso custo ser um pouco menor. E aí a gente fez um estudo, fez um levantamento de quanto isso ia agregar, né? Se a gente conseguisse botar toda a categoria de base nesses termos, a gente conseguiria quase 1 milhão por ano de economia. E os meninos iam ganhar um pouquinho mais ainda, né? Então, isso com critérios extremamente objetivos, né? Tipo, percentual de gordura. Não depende do técnico, do diretor, do executivo. Se alguém não for com a cara do menino, não tem o que dizer. É só ele manter e tá pronto. Frequência escolar. Ele foi na escola, tá garantido. Então, coisas que não dependem de um técnico gostar, simpatizar, o diretor não gosta, o outro gosta. Esse veio do empresário tal, não tem nada a ver. É tudo igual, um critério muito objetivo que só depende do atleta. Aí a gente fez isso aí, o pessoal está gostando muito, inclusive o feedback que os pais têm nos passado, eles estão muito felizes porque eles tinham meio que obrigar os guris a ir ao colégio antes, agora não precisa mais. Sim. Agora os guris sabem que vai arder no bolso, então eles querem ir ao colégio. Então isso aí foi uma grande coisa, até de forma social até, né? Com certeza. E educacional, que a gente acaba ajudando também. Eu até vou lembrar, ajuda a formar o ser humano, né? Exatamente, eu achei maravilhosa essa ideia. E se não inovadora, dentro da base aí do Brasil, mas uma sensacional, porque eu lembro de 3, 4 anos atrás, um pouquinho antes até, alguns dos nossos destaques da base às vezes faltavam na aula e tu olha eles escrevendo às vezes no Twitter ou algum post com algum erro, são coisas que faltaram lá atrás, né? E além de tudo, nesse período agora vocês estão formando o cidadão como um todo, né? Motiva ainda mais, né? Não, isso aí foi tudo muito bem planejado, né? Vamos dizer assim que a ideia inicial foi minha pelo meu conhecimento técnico e jurídico, né? Mas depois foi passado para a diretoria da base,
a gente conversou com os executivos, né, tanto o executivo técnico o geral quanto o Farenzena, e a gente levou a gente criou o projeto, a gente levou para o financeiro. O financeiro fez os cálculos de que ia ser vantajoso também, para ver se valia a pena fazer toda essa mudança, que na verdade é uma mudança de cultura até no clube, né? E depois de tudo isso a gente só vir coisas boas. A gente fez uma apresentação numa reunião do Conselho de Administração para todos os vice-presidentes e o presidente Romilda, e teve debate, né? A gente teve debate nessa reunião, e ao fim foi aprovado o projeto e a gente começou a dar andamento nisso aí. Inicialmente com os novos contratos, né? Os primeiros contratos e as renovações que estavam pela frente. Então, assim, hoje ainda não tem 100% da base um contrato nessa formatação, mas a ideia é que logo ali na frente isso aí já aconteça. Que legal, isso aí vai ser sensacional. Um outro detalhe que acho que é importante citar, a gente estava conversando, como tu foste meu colega no curso aí da gestão da Unicinos Grêmio, o teu passo seguinte foi fazer o curso da CBF, que tu concluíste ano passado, e também tu estavas comentando que tu foste selecionado agora num curso. Comenta aí conosco. Sim, verdade. O ano passado a gente fez o curso de gestão de futebol na Unicinos em 2018. 2019 eu fiz o curso de gestão de futebol da CBF Academy. E esse ano eu eu no curso de gestão de executivo de futebol. É bem restrito só para a parte técnica do futebol. A parte para ser executivo mesmo. O Klaus é no Grêmio, o Rodrigo Caetano é no Inter. Então é só para focado nessa atividade. Gerente de futebol, diretor executivo, aí cada clube tem o seu nome. Sim. E aí realmente tinha bastante procura. E semana passada veio o retorno da CBF, né, com a minha aprovação no curso, que começa agora em julho já. Que legal, olha só. O Brasil, eu já vinha falando, a gente já comentou outras vezes, e como eu tinha convidado já o Eduardo até falando, já lá atrás, ainda na época do nosso presencial, aí se destacando dentro desse cenário aí dos nossos dirigentes, aí dentro da base. E aí está o resultado que ele vai estar fazendo dos cursos hoje referendados, que até tu citaste ontem, que existe uma associação desses executivos, né? Quiser só tocar uma ideia falando sobre isso? No Brasil, os executivos de futebol eles têm uma associação, eles se reúnem periodicamente para tratar dos assuntos técnicos da profissão, né? Que ela ainda não é regulamentada e eles estão brigando por essa regulamentação aí. Muito bem. Para terminar, infelizmente, nosso tempo é curto, agora vem a parte gloriosa que foi colhida nesses últimos anos aí, né? Tem duas coisas que é bom a gente falar. Primeiro, por que o Grêmio não disputa as competições estaduais 17 e 15 e apenas Júnior? E o que veio de títulos agora nesses últimos meses, principalmente, que aí foi uma grande glória aí da base. Bom, inicialmente é importante frisar que esse trabalho, na verdade, a gente que está lá hoje, a gente está colhendo os frutos de um trabalho que começou há 10 anos atrás com outros dirigentes, né, com outros presidentes, inclusive, e que veio vindo e chegou onde está hoje por conta de muita convicção. Esse trabalho inclui mudança de perfil de jogador, mudança de perfil de captação, mudança do trabalho do dia a dia, várias mudanças pequenas que geraram isso aí, né? Mas uma sempre foi o foco, que é a formação do atleta, né? A gente prefere formar o jogador do que ser campeão. Não que uma coisa impeça a outra, né? Esse ano, os 2 últimos anos aí, estão provando isso, mas é que é um resultado que demora a acontecer. Primeiro tu forma, e depois que tu criou a cultura da formação, todo mundo entendeu, o resultado começa a aparecer mais fácil. Porque uma das coisas que é importante saber entender, a gente tem 140, 150 jogadores, 160, 130, varia. Mas a gente tem só 6 times na base. Então, se a gente botar os 6 times a jogar sempre, nós teríamos 66 jogadores que a gente está avaliando. Então, uma das coisas que a gente tem muito lá para a gente poder aumentar o leque de observação, a gente cobra muito dos treinadores. Bota todo mundo a jogar. A gente quer que todo mundo jogue, a gente quer ver todo mundo jogando.
até para a gente ver se aquele cara que era ponteiro no fim vai virar lateral, ou se o zagueiro vai virar volante, o volante vira zagueiro, o meia vira volante, para tu ver ele no campo como é que é, em uma situação de jogo e não só em treino. Então o técnico, não, mas ele não está bem, bota ele no campo, vamos ver se ele não está bem. A gente cobra muito isso dos treinos. Então, assim, dos 140, tirando os machucados, algum problema, a maioria entra em campo durante o ano e a gente tem a possibilidade de ver jogar. Eu acho que isso é uma grande coisa que a gente tem, aumenta nosso leque de observação e diminui a chance do erro. Certo. Então, aí nesse sentido, o que a gente verificou? Que nas categorias 15 e 17, o nível é bem baixo no estadual. Entendeu? Não querendo menosprezar ninguém, com todo respeito aos times que jogam ainda o estadual. Mas em termos de Grêmio, em termos de Inter, é baixo. Um ano vai estar o Juventude, vai ter um bom time, outro ano o São José, outro ano o Novo Hamburgo. Sempre vai ter algum time melhor. Mas para te ter uma ideia, na Sub-20 o ano passado, teve um jogo na primeira ou segunda rodada do estadual que o time veio para jogar conosco em Eldorado com 7 jogadores, 8. Eu lembro. Completou o time durante a partida, né? Primeiro tempo, exatamente, completou no intervalo, se eu não me engano. O primeiro tempo estava 10-0. O segundo tempo só tocaram bola, ninguém jogou. Então, assim, isso aí não agrega nível técnico para os nossos jogadores. E normalmente os estaduais 15 e 17 acabavam em Grenal, ou Grêmio Juventude, ou Inter Juventude, ou alguma outra coisa da situação assim. Mas a gente jogava toda uma fase classificatória, perdia tempo, muita viagem de ônibus, desgastante, etc., e com um custo alto daí para nós, né, que o nosso custo é mais alto, os times do interior de repente jogam com uma estrutura menor, não gastam tanto, o nosso custo é mais alto, para não ter esse retorno técnico. Então a gente optou por fazer excursões nos outros locais próximos, né? Inicialmente a gente começou com o Uruguai, jogava com seleção uruguaia, jogava com Peñarol, com Dinamo, com não sei o que, com Danube, etc. E aí depois jogava na Argentina, jogava com todos os grandes da Argentina, River, Boca, Vélez, faz excursão ao Paraguai, faz excursão ao Chile. Foi dando certo, a gente já começou a agregar a excursão à Europa. Fizemos excursão a Portugal e Espanha, ano passado, 2018, que até eu tive a oportunidade de acompanhar os meninos, né? Um deles, o Rildo, que estava na excursão, está aí indo para o profissional, né? Todo mundo está falando. E aí teve mais de uma excursão para a Alemanha, com a Sub-19. A 17 ganhou um torneio na China, né? Jogando com Boca Juniors, com Inter de Milão, né? Jogamos com PSG, com Bayern de Munique. Então, o nível é outro nível e deixa os guris muito mais cascudo. E não só em termos de jogo, mas em termos de cultura futebolística também. Claro. Cultura tática, o que eles fazem, o que eles não fazem. E jogando, muito bacana. Jogando em campos melhores também, né? Por causa da realidade. Campo artificial, muito campo artificial, campo tapete de grama, jogando contra a Sub-23 do Braga, nós com a Sub-20. Jogo pegado mesmo, assim. Sim. Isso foi uma mudança muito grande dentro da cultura. E essa semana a gente teve mais uma, né, confirmação do fruto da base, que foi a revenda do Arthur, que vai reverter em dinheiro para o clube, que praticamente já vai fechar o que estava preocupante, né, dentro dos valores financeiros de vendas, mesmo com a pandemia, já vai fechar o que estava previsto dentro do orçamento tricolor, né? Mas para fechar, essas conquistas, fala para nós desse teu período, quais são as principais conquistas como dirigente do Grêmio na base? Bom, como eu disse, eu tenho um pouco de sorte, né, de chegar na base justo quando o trabalho já vem começando a colher o fruto, né? Depois de uma plantação lá atrás, bem demorado, um trabalho muito árduo foi feito, devagarinho, né? Então, eu acho assim que a gente teve conquista na FPAM, a gente teve conquista na Santiago, a gente não ganhava há 12 anos. Só um pouquinho. Então, a gente teve a Copa Ipiranga, um torneio em Quaraí, Copa Tuparendi, Mitad del Mundo no Equador. É um torneio bem difícil, sub-18, que a gente ganhou na final do Independiente del Valle, que é praticamente o time da seleção equatoriana. Equatoriana, né? Muitos bons jogadores lá, né? Inclusive tem jogadores, se não me engano, daquele time que já está até na Europa hoje em dia. Né? Porque realmente era um time fortíssimo, que a gente ganhou, saiu ganhando, tomou um empate e fomos para os pênaltis. Foi um torneio importante. Um torneio na Colômbia, sub-17, 128 times, se eu não me engano. Um torneio dificílimo na Colômbia.
tipo uma Copa São Paulo aqui, só que na Colômbia, com times de toda a América do Sul. Né? Nós somos campeões. Fomos semifinalistas do Campeonato Brasileiro Sub-17. Eu considero isso uma conquista. Não, foi a nossa sensacional. Sub-17 ano passado. Eu lembro do Nossa Sub-17 ano passado jogou o ano inteiro, sendo que um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, e perdeu 2 jogos só. Um deles foi da desclassificação para o Corinthians na semifinal. Entendeu? Assim, o campeão Flamengo, nós ganhamos 4-1 aqui em Eldorado. Então, foi um resultado realmente Sub-17. Além desse torneio da Colômbia, a Sub-17 fez um grande ano passado e não foi campeão brasileiro por coisas do futebol. Sim. Aí nós tivemos, claro, a gente teve ainda uma final da Copa Sul, né? Nos 2 últimos anos, né? A gente teve uma final que jogou, né? Inclusive uma foi na Arena, uma contra o Criciúma e outra contra o Avaí. Uma a gente perdeu no saldo de gols, outra a gente perdeu nos pênaltis. E claro, para coroar tudo isso aí, a final da Copa São Paulo, né? Naquele Grenal histórico lá, que a gente perdeu no detalhe, eu nunca vi tanto pênalti na trave. Né? Eu queria informar o torcedor, eu estava lá, ninguém me contou. Todos os dias tinha treino de pênalti para a gurizada. Todos os dias eles treinaram pênalti. Mas ali, chega na final, nós com 1 a menos, a perna já pesava mais, a tensão era muito maior. Então isso aí acaba... Eles quiseram caprichar demais e a trave nos sacaneou ali, vamos dizer assim, entre aspas, né? E tu já citou, mas eu acho que é bom falar a Copa Ipiranga, né? Que foi a importância da Copa Ipiranga. Eu acho que a Copa Ipiranga é a cereja do bolo, por conta... Eu acho não, né? A gente acha na base lá, a gente tem esse consenso que a Copa Ipiranga é a mais importante da temporada para nós, né? Em que pese todo mundo fale da Copa São Paulo. A Copa São Paulo ela tem 130 times, mas no final mesmo são 8 que chegam nas oitavas, quartas de final ali, e que acabam sendo jogos duros. Mesmo assim, ainda tem de vez em quando um Batatais, um Santo André, times menores. E nessa Copa Ipiranga, eu considero praticamente uma Libertadores. Que além de 20 times, esse ano tinha time da Dinamarca, da Suécia, tem time da Colômbia, nacional, tem time do Uruguai, tem time do Paraguai, tem time da Argentina, o River jogou esse ano. Então são times muito fortes e não tem um jogo fácil, além dos grandes times brasileiros, né? Evidente. Então não tem um jogo fácil, assim. Que nem a Copa São Paulo, o primeiro jogo pode ganhar 7-0. Não é absurdo a gente ver isso. Na Copa Ipiranga isso não existe. Não tem um jogo fácil. Então, e a gente ganhou esse ano, a última edição a gente ganhamos na final do Vasco, que é um timaço, né? Tinha sido vice-campeão da Copa São Paulo um ano no início do ano, jogou o ano inteiro junto, foi finalista do Campeonato Brasileiro Sub-20, manteve o time, veio para Ipiranga, né, com tanque cheio, como a gente costuma dizer, e a gente teve o sucesso contra eles na final. E foi uma competição importante. Teve um jogo na competição que foi contra o River, se eu não me engano, que todo o nosso time titular foi para Goiás, jogar contra o Goiás lá. Eu lembro. Brasileiro, na última rodada. Até te perguntei na quinta o que iria acontecer, né? Que o Renato nós jogamos com os reservas. Nós jogamos com os reservas esse jogo com o River que eliminou o Inter, lembra-se, né? Vamos lembrar, né? Nós empatamos com o River, tivemos chance de ganhar, e eu até me emociono em falar, porque esse time que jogou com o River e que quase ganhou do River foi a base do time da Copa São Paulo, que foi a final com o Inter. As coisas assim, né? Tudo sendo preparado já para o passo adiante. Então, isso aí é que eu acho que está muito legal no nosso planejamento lá, né? O presidente Romildo nos dá muito apoio, o Carlos Amodeu, o CEO também. A gente não pode esquecer de falar no final, né, da grande estrutura que nós estamos terminando de montar lá, os alojamentos, a nova estrutura, novos vestiários, nova academia, novas salas dos médicos. Não, é um negócio vai ficar top, né? A nossa estrutura vai melhorar muito. Eu acho que a gente vai ter condições de entregar muito mais daqui para frente. Isso tudo graças, né, ao presidente Romildo, ao CEO Carlos Amodeu, ao Gustavo, né, que é o nosso diretor-geral, e ao trabalho de todos nós também no dia a dia, né, que a gente vai vendo onde é que precisa e vai indicando também para o presidente, para o CEO, aonde tem um investimento mais adequado em cada momento. Que beleza. Show de bola, Eduardo. O tempo estourou demais, tá? Esse nosso segundo bloco passou, mas eu queria uma mensagenzinha final tua aí, principalmente porque a gente citou lá no início que tu foi o primeiro dos nossos dirigentes que passou pelo Covid, se superou. Marcão passou agora essa semana aí, graças a Deus, saiu do hospital. E que é uma mensagem final tua
possa aí passar para o nosso telespectador. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, de estar conversando com vocês aí. Eu acho que, né, a mensagem final é que a gente se cuide, né, nesse momento, né, que é um momento bem difícil para todo mundo. A gente já não aguenta mais ficar em casa, mas é importante, a gente tem que se cuidar. E logo, logo a gente vai começar a voltar aos trabalhos aí, né? Nós, como dirigentes, estamos com saudade dos treinos lá, das competições, das viagens, mas os guris morrendo de saudade, nos pressionando para voltar. Mas a gente tem que segurar mais um pouquinho, que vai estar tudo certo. E daqui a um pouquinho vai estar todo mundo junto de novo. A gente vai dar risada disso tudo, se Deus quiser. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Do coração agradeço o convite. Com certeza, nós escutaremos muito pela frente sobre Eduardo Fernandes. Dudu, ainda dentro do futebol gaúcho, se não nacional, eu acredito, muito mais, tá? Tenho certeza. Dessa forma, encerramos mais um programa Esporte da TV e agradeço a todos por terem nos acompanhado. Voltamos na próxima noite, 19h30. E fique agora com a programação da Vale TV.